Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, mas sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E esse vídeo de hoje é dando continuação do nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do quarto trimestre. Nós estamos agora em 2020 e o título dessa lição é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Essa revista é estudo bíblico da CPAD e agora nós alcançamos a lição de número 11, que tem o título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Aqui ele está fazendo uma pergunta. O textual dessa lição, que nós chamamos o texto de ouro, se encontra no livro de Jó, no capítulo 36, e no versículo 15 está escrito assim: Ao aflito livra da sua aflição e, na opressão, se revela aos seus ouvidos. E a verdade prática, diz o comentarista, o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram no livro de Jó, no capítulo 32, versículo de 1 a 4, também no capítulo 33, versículo de 1 a 4, também no capítulo 34, versículo de 1 a 6, também no capítulo 36, versículo de 1 a 5. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula aí com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição, diz o comentarista, mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com fim pedagógico. Então nós vemos aqui, o objetivo geral, dizendo o comentarista aqui, e nós vemos aqui os objetivos específicos são 3. Olha só, o primeiro tópico, explicar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Como ele é soberano. O segundo tópico, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. A soberania de Deus não se sobrepõe ao amor de Deus. O amor de Deus, então, ele cobre tudo, Glória a Deus. Olha só, glória a Deus, glória à misericórdia de Deus. Terceiro tópico, diz o comentarista, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Então Deus pode usar as adversidades para nos educar. O ponto central dessa lição, diz aqui o comentarista, o sofrimento deve ser visto sobre o aspecto pedagógico. Na introdução, diz o comentarista, veremos a teologia de Eliú exposta em 4 grandes discursos teológicos. Ele fez 4 grandes discursos teológicos, Eliú. Jó capítulo 2, 37. Veja aqui, esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Olha só, aqui ele está dizendo que os amigos deles falharam na exposição aqui das ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. Assim, mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar resposta ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, veja só, sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. O primeiro tópico, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Primeiro subtópico, Deus é soberano. Jó 33, 14 e 15 diz aqui, nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas
criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca das suas ações e nem de seu silêncio. Segundo subtópico, nós vemos aqui o orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Então, vem aqui. Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. Veja só, o jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece do pecado de orgulho. Jó, capítulo 33, versículo 17. Aqui, esse amigo de Jó vai julgando Jó aqui, condenando Jó e dizendo que Jó está padecendo de pecado e também de orgulho, de não ouvir a Deus. Isso é que a teoria dele, Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduzira à morte. Jó capítulo 33, versículo 17 e versículo 18. Terceiro subtópico, o mistério da redenção. Vê aqui, além dos sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Isso é o amigo de Jó que está falando. Olha só, Jó 33, 19 ao 22. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Jó 33, versículo 23. Dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Isso é as palavras do amigo de Jó. Veja só, e ele continua aqui. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. Então aqui ele vai condenando e colocando mais julgo em cima de Jó. As funções que são atribuídas a esse mensageiro, mediador, faz com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 16, versículo 9, 22, 11, Êxodo, capítulo 3, versículo 2, Juízes, capítulo 6, e versículo 11, ele diz aqui, não há dúvida de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa. Jó 16, 19. E o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Jó 19, 25. Nesse sentido, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Jó 33, versículo 24. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, nós vemos aqui, para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano que ataca a soberba do ser humano. Então, para Eliú, Deus ataca aqui com pecado, com doença, a soberba do ser humano. Para Eliú, Glória a Deus. Dando sequência aqui na nossa aula, no segundo tópico, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o primeiro subtópico, a justiça de Deus demonstrada. Veja aqui, quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência.
Olha só, como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender? Aqui está fazendo uma pergunta: como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age justamente, pois isso contrariaria sua própria natureza. Jó, capítulo 34, versículo 10 e o versículo 12. Então, jamais Deus agia com injustiça, né? Isso são as palavras do amigo de Jó. Segundo subtópico, o caráter justo de Deus. Veja só, para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. E ele diz que ele age com justiça quando retribui ao homem que ele merece. Jó capítulo 34, versículo 11. Aqui o segundo ponto, ele diz: Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu a autoridade de nenhum outro ser criado. Jó capítulo 34, versículo 13. O terceiro ponto, ele diz assim: como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15. No quarto ponto, o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Jó, capítulo 34, versículo 16 ao 20. No quinto ponto, ele diz aqui: Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, né? Sem precisar inquiri-los em juízo. Veja só, Jó, capítulo 34, versículo 21 a 25. No ponto 6, no sexto ponto, ele diz: ele é justo para punir os maus. Jó, capítulo 34, versículo 25 ao 30. Então, Deus, ele diz que Deus é justo para punir aos maus. Terceiro subtópico, a defesa da soberania de Deus. Veja só, atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Aí ele está fazendo a pergunta. Jó capítulo 34, versículo 33. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem, a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra. Todo-Poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Aqui ele está sempre julgando, a Jó. Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre falar de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Aqui ele está sempre errando, tanto ele como os amigos deles, condenando Jó, que Jó estava no pecado. Veja só, queridos, em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia. Porque a pessoa não vê a misericórdia de Deus, queridos. Nós estamos de pé por causa da misericórdia de Deus. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso. Porque o amor de Deus, queridos, está acima da sua justiça. E ele continua aqui: Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Então, ele sempre condenando a Jó, falando só da condenação, não falando da misericórdia de Deus, que Deus é justo e ele é grandiosamente amoroso e misericordioso. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. Terceiro tópico, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Veja só,
No primeiro subtópico, o caráter pedagógico do sofrimento. Veja só, Jó 36, versículo 7 ao 15. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zefar. Acreditava que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo. Quer dizer, eles estavam falando, esses amigos, que o pecado de Jó é porque eles não estavam reconhecendo o pecado que ele tinha pecado. Eliú também crê dessa forma, mas vai mais além ainda com a condenação. Embora compreende que durante sua provação, Jó se comportou de forma pecaminosa. Eliú introduz a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Jó 36, 15. Então Eliú ele complementa isso aqui, dizendo que o sofrimento tem um caráter pedagógico, onde a pessoa, Deus vai pôr ali para poder a pessoa se redimir. Veja só, Jó 36, 15. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir, voltar para Deus. Então eles dizem que esse pecado dele tem caráter pedagógico, onde vai fazer com que a pessoa para um pouco e refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Queridos, nem os justos nem os ímpios vão aprender com o sofrimento. Nós queremos Deus porque nós se apegamos com esse grande amor de dar a vida, deu o seu filho, o único filho, para morrer por nós. Então é pelo amor de Deus, a graça, a misericórdia dele. Segundo subtópico, adorando a Deus na tormenta. Veja só, no capítulo 36 e versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não compreendemos. Então ele quer dizer aqui que Deus é muito grande, e nós não compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma exploração sobre a ação de Deus nas estações do ano. E eles eram tudo sábios, os amigos de Jó. Outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação, como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e louve como tal. Então aqui ele ele mostra a grandeza de Deus, falando também das estações aqui, porque ele também tinha muito conhecimento, da ciência, e ele fala que se Jó conhecesse toda essa grandeza, e louvar ele como tal, como ele é grande. Jó capítulo 36, versículo 24 a 25. A falta de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Quer dizer, ele diz que por um lado Jó estava magnificando a Deus, mas por outro lado estava murmurando contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Então, essas aqui não podem coexistir. A murmuração, aqui juntamente com a adoração. Jó 37, do 6 ao 13. Ilustrar de forma poética o pensamento do adorador. É uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão. Segundo Eliú. Então, queridos, terminamos aqui a lição de número 11. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.